Bom, eu não faço muita diferença dizer, entre a memória e a imaginação, porque a memória a que me refiro não é, vamos dizer, a lembrança pontual e a lembrança nítida de alguma cena do passado. Eu me refiro mesmo a, vamos dizer, a memória involuntária do Proust, né? Quer dizer, as coisas que aconteceram e que você escreve não como de fato elas aconteceram, mas como elas poderiam ter acontecido, né? Então, eu poderia dar vários exemplos isso é o meu modo de ver, quer dizer, é claro que há escritores que escrevem sobre o Brasil de hoje, a periferia de hoje, a violência de hoje. Eu jamais conseguiria escrever sobre o Brasil de hoje ou do ano 2000. Né? Para mim, a vida que me interessa para a literatura é o que eu deixei lá atrás. Porque aí eu vou escrever com mais conhecimento de causa. Exatamente por causa da memória. Porque quando tudo está esfumado pelo passado, pela distância temporal, quando as lembranças são imprecisas e vagas e nebulosas, esse é o momento propício para escrever. Porque aí é o movimento exatamente da imaginação, né? Como você não consegue, vamos dizer, repetir aquilo que foi vivido ou lembrado, você só tem que inventar. A única saída é inventar essa memória. Então, isso está na cena, por exemplo, do Relato de um Certo Oriente, a morte da surda-muda. É uma lembrança, uma das lembranças mais traumáticas da minha infância, que ali está reconstruído a morte de uma prima minha, que morreu num acidente. Eu estava perto dela. Enfim, eu acho que as cenas mais importantes, esse movimento mesmo dessas narrativas, no Órfãos, eu conto no fim do livro, no pós-fácil, como que alguma coisa dessa história foi narrada pelo meu avô, quando eu tinha uns 12 anos de idade. Tem um livro, vou publicar em fevereiro um livro de contos em que esse avô aparece de novo num dos contos, que até numa cena, vamos dizer assim, emblemática. A televisão chegou em Manaus em 67. E as crianças, a primeira cena, as crianças estão ao redor da televisão, do aparelho de TV, para assistir o primeiro programa, quando a tela ainda está arriscada. Aí entra o avô, que acaba de chegar de uma caçada, de uma pescaria, e interrompe aquela sessão, né, aquele poder da tela, e diz: não, eu vou contar uma história para vocês. Talvez tenha, acho que esse avô, essa voz é que importa. E a memória ela é sempre sinuosa, né? O movimento da memória, se você talvez tenha na biblioteca, eu escrevi aqui em 95, chama Literatura e Memória, uma plaquete, uma plaqueta. Nós temos na biblioteca. Que eu escrevi sobre o Relato de um Certo Oriente. Naquela época eu só tinha escrito o relato e, enfim, eu escrevi exatamente sobre isso, né? Em que eu até mencionei uma frase do Borges, né? Que o esquecimento, ele diz: o esquecimento é uma das formas da memória. Que é uma bela frase que resume muita coisa.